E se o maior espetáculo da Terra já tivesse um roteiro escrito antes mesmo da bola rolar? Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, uma teoria assustadora começou a tomar conta das redes sociais. Não estamos falando de um simples palpite de boteco, mas de mensagens cifradas deixadas pela elite global na publicação mais enigmática do planeta, a revista The Economist. Na tradicional capa de World Ahead de 2026, em meio a mísseis, satélites e símbolos financeiros, um detalhe chamou a atenção do mundo: uma bola de futebol estrategicamente posicionada. Para os teóricos da conspiração, aquilo não era apenas uma menção ao torneio da América do Norte, mas uma assinatura. A profecia de que Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo em sua última dança aos 41 anos, será o campeão planejado para 2026. Será que tudo não passa de uma coincidência bizarra? Ou o destino do maior artilheiro da história do futebol já foi selado nos bastidores do poder? Antes de entrarmos nos labirintos da geopolítica e do ocultismo, precisamos olhar para a matemática. Afinal, toda boa teoria precisa de uma base que pareça real. E ela existe. Há um famoso modelo estatístico desenvolvido por um economista alemão que acertou com precisão cirúrgica os campeões das últimas 3 Copas: a Alemanha de 2014, a França em 2018 e a Argentina de Messi em 2022. Para 2026, as simulações desse modelo trouxeram dados que chocaram os fãs de futebol. A matemática prevê um confronto histórico nas quartas de final: a Argentina contra Portugal. O capítulo final da maior rivalidade do século. E o resultado projetado pela máquina? Portugal vence, eliminando os atuais campeões e mantendo vivo o sonho de CR7. Mas aqui mora o nosso cego da história. Embora esse modelo preveja Cristiano superando Messi, a simulação final aponta a Holanda como a verdadeira campeã. Já as pesquisas gerais de mercado colocam a França e a Espanha no topo das probabilidades. Então, por que a internet ignorou os dados da Holanda e cravou que Portugal é o escolhido da elite? Para entender isso, precisamos olhar para o homem por trás da marca, CR7. Na internet profunda, Cristiano Ronaldo não é apenas visto como um atleta obstinado, mas como uma peça perfeita para a narrativa da grande elite global. Pensem bem, o futebol moderno move bilhões de dólares e funciona como a maior ferramenta de distração em massa já criada. O clássico pão e circo em escala global. Para os teóricos, uma figura com mais de 600 milhões de seguidores no Instagram não alcança esse patamar apenas por chutar uma bola. Ele seria um arquétipo escolhido. A teoria da conspiração defende que a carreira de Ronaldo foi desenhada para representar o ápice do esforço humano individual. O homem que se tornou uma máquina. Dar a ele a Copa do Mundo de 2026 no maior mercado corporativo do mundo, os Estados Unidos, aos 41 anos, seria o encerramento perfeito para o maior produto midiático da história do esporte. Os teóricos apontam que a ida de Cristiano para a Arábia Saudita não foi um declínio, mas um movimento geopolítico planejado para integrar o futebol ocidental aos novos eixos do poder do Oriente Médio, os mesmos eixos que financiam as grandes transições globais. Mas os argumentos mais fortes dos defensores dessa teoria não estão no jogador, e sim na instituição que comanda o show, a FIFA. Nos últimos anos, quem acompanha os bastidores do futebol notou uma mudança drástica de postura. A FIFA deixou de ser apenas uma federação esportiva para se transformar em uma das maiores promotoras de pautas globais, aliando-se quase que simbioticamente
com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Campanhas de igualdade, sustentabilidade nos estádios, pegada de carbono zero e governança global passaram a ditar as regras de como os torneios são organizados. Para os analistas de conspiração, a Copa de 2026, dividida em 3 nações e expandida para 48 seleções, é o laboratório perfeito para essa nova ordem de controle e logística globalizada. Sob o pretexto de unificação e sustentabilidade, o futebol estaria sendo usado para normalizar diretrizes de grandes organizações internacionais. Dentro dessa lógica, o vencedor da Copa não pode ser um acidente de percurso. Precisa ser uma narrativa que coroe esse novo mundo hiperconectado e corporativo. E nada vem de melhor essa ideia de superação globalizada do que a consagração final de uma lenda viva. Olha, vamos ser muito honestos aqui. Você sabe perfeitamente que esse tipo de assunto, conectando os bastidores do esporte, geopolítica e as agendas das elites globais, não é o tipo de vídeo que o algoritmo entrega de bandeja para qualquer um. Informação com esse nível de detalhe, cruzando dados reais com o que está oculto nas entrelinhas, dá trabalho e exige muito critério para ser trazida até você. É por isso que a sua inscrição neste canal é tão vital. Se você quer continuar recebendo essas investigações profundas, sem filtros e sem sensacionalismo barato, clique no botão de se inscrever agora e ative o sininho. Garanta que você faz parte do grupo que busca entender o que está acontecendo por trás das cortinas. Feito isso, então agora vamos colocar os pés no chão e aplicar o filtro definitivo da realidade sobre essa história de Portugal. É aqui que precisamos separar o espetáculo da realidade técnica. Quando olhamos para as capas da The Economist, o que vemos não são profecias de videntes iluminadas, mas análises de tendências macroeconômicas. A bola de futebol na capa de 2026 está ali pelo motivo mais óbvio possível. A Copa do Mundo é o maior evento geopolítico e financeiro daquele ano, movimentando o turismo e a infraestrutura da maior potência do planeta, os Estados Unidos. Além disso, o futebol, por mais que mova bilhões e sofra com pressões políticas e escândalos de corrupção, ainda esbarra em um fator incontrolável: as 4 linhas. Um frango do goleiro, uma lesão de ligamento cruzado aos 15 minutos de jogo ou um erro de arbitragem no VAR podem destruir qualquer roteiro escrito em um escritório de Londres ou Zurique. A seleção de Portugal hoje tem uma das gerações mais talentosas do mundo, com nomes como Bruno Fernandes e Bernardo Silva, o que justifica eles estarem no radar dos favoritos por mérito esportivo e não por um decreto da elite. A grande verdade é que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de encontrar padrões e significados ocultos no caos. Queremos acreditar que existe um plano por trás de tudo, porque a ideia de que o destino do mundo ou de uma Copa é completamente imprevisível nos assusta. Mas o debate está na mesa. Até que ponto o futebol moderno se tornou um produto previsível e moldado pelos interesses das grandes elites corporativas? E se Portugal levantar a taça em 2026? Você vai lembrar deste vídeo com uma análise de futebol ou como um dia em que deciframos o roteiro? Deixe suas opiniões técnicas e teorias nos comentários. Nos vemos na próxima análise das verdades ocultas.